Pai Celestial, esta é a nossa confiança, Senhor, que o Senhor nunca tem nos abandonado, Pai. Ainda que nós muitas vezes temos abandonado o Senhor, mas o Senhor tem sido misericordioso conosco, Pai, porque essa é uma das tuas características, Pai. É um dos teus atributos, ser misericordioso, ser amoroso, ser compassivo. Mas, tu também tem um atributo de juízo, Pai. Nós não queremos comparecer diante do teu tribunal, diante de um Deus irado, mas nós queremos a tua misericórdia enquanto ela está disponível para nós, Pai. Porque num desses dias o Senhor virá para julgar. Mas nessa noite tu ainda é um Deus de misericórdia e compaixão, Pai. Que tu possa se manifestar esse teu atributo de amor para nós nessa noite, através da tua palavra, porque tu és a própria palavra, Pai. No precioso nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Que o Senhor continue nos abençoando, né? Mais uma oportunidade que temos de estarmos juntos nessa noite. Gostaria de lembrar que no próximo sábado e domingo teremos aqui a visita do pastor Arildo. Então, ele estará visitando aqui e o pastor disse que ele também ora pelos enfermos. Então, se tem alguém enfermo que você quer convidar para receber oração, ele também tem esse ministério de cura, de orar pelos enfermos. Então, ele também estará fazendo isso aqui. Então, ele estará sábado e domingo aqui, né? Vamos ler a Bíblia em Hebreus, capítulo 2. Ontem tivemos o irmão Neville, que trouxe uma palestra. E hoje eu estava lendo a Bíblia e eu abri em Hebreus 2 e comecei a ler algumas coisas e parece que vai mais ou menos na linha que ele estava. Meio que continuando aquilo. Foi muito bom a palestra que ele trouxe, mostrando esse grande Deus, como ele veio se condescendendo, se fazendo conhecido, se desvelando. O mesmo Deus todo o tempo, apenas se manifestando em seus atributos. E é uma das maiores revelações que poderíamos ter, conhecermos a deidade de Jesus Cristo, né? Isso é algo fundamental. É a base quando nós podemos conhecer o nosso Deus, né? Saber como Ele é, como Ele se manifesta. Podemos ver e conhecer Ele em cada atributo que Ele tem. Portanto, vamos ler aqui Hebreus 2. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Uma advertência de Paulo. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, esses anjos, os pregadores que pregaram a palavra, e todos os que desobedeceram, receberam a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuído por sua vontade. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: quem é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas,
nada deixou que não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus, que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porém nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui a mim, e os filhos de Deus que me deu. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Amém. Podeis assentar. Nós sabemos que o apóstolo São Paulo foi esse grande mestre das Escrituras. O apóstolo São Paulo foi apóstolo, profeta e doutor para os gentios, como ele mesmo diz. E ele foi realmente o homem que teve mais luz que todos os apóstolos. Ele foi o homem que teve a revelação direta de Deus. Ele não teve a revelação de... nem aprendeu com ninguém. Ele simplesmente teve uma comissão direta de Deus, porque enquanto os outros viram Jesus em sua forma corpórea, humana ou física, Paulo viu ele, mas já em outra forma. Paulo viu ele naquela forma que ele tinha antes de se fazer carne aqui. Era na forma da coluna de fogo. Então Paulo o conheceu depois da sua morte, sepultura e ressurreição, e recebeu a comissão diretamente de Jesus Cristo. Por isso é que Paulo podia ter autoridade para dizer: o evangelho que eu vos anuncio não recebi de homem algum. Ele podia dizer: eu não aprendi com Pedro, ainda que teria sido bom aprender com Pedro, com os outros. Mas Paulo, Deus tratou de uma maneira diretamente com ele, porque ele seria o profeta que estabeleceria todas as bases que todos os outros mensageiros iriam construir. Paulo, na verdade, escreveu o Novo Testamento, colocou os fundamentos para a igreja. Por isso é que todos os mensageiros que vieram depois, as características que o irmão Branham usou para escolhê-los para serem os mensageiros, sob a inspiração, ele escolheu os que eram mais fiéis aos ensinamentos de Paulo. E então, por aquele critério, ele pôde chegar aos 7 mensageiros. E Deus confirmou aquilo como realmente era daquela maneira os mensageiros que o profeta havia nomeado. Então nós vemos que Paulo, esse grande mestre, você pega o livro de Hebreus, como ele está escrevendo aos Hebreus, ele está colocando Jesus no seu devido lugar, por assim dizer. Ele está mostrando quem é esse Jesus. Aqui você vê que está falando Cristo como o Filho do Homem é superior aos anjos, e o sumo sacerdote sendo compassivo. Então Paulo estava estabelecendo para os hebreus quem era Jesus. Então o livro de Hebreus ele veio mostrando como que esse Jesus que se manifestou aqui, quem realmente ele era.
Da onde ele veio? Para onde ele foi? O que ele veio fazer? Qual era o seu ministério? Então Paulo vem mostrando ele como esse sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então nós vemos que, por isso o irmão Branham trouxe alguns ensinamentos, várias lições sobre o livro de Hebreus, para solidificar a igreja, do qual ele seria o mensageiro, ou o profeta para a era que estamos vivendo. Então ele trouxe uma série de Hebreus, e aqui no Hebreus capítulo 2, na segunda parte, ele começa a descrever sobre isto, porque ele disse, pois um dos anjos Davi disse que era um anjo de Deus. Davi era um mensageiro, ele era um anjo de Deus. O anjo Davi disse no Salmo, fizeste-o um pouco menor do que os anjos do céu. Então Jesus foi feito um pouco menor do que os anjos em glória, porque ele foi feito na imagem humana. Então, externamente Jesus não tinha nenhuma glória. Externamente Jesus não tinha nenhuma aparência, porque um anjo é poderoso. Um anjo tem aparência. Um anjo, a pessoa na presença dele, ele fica trêmulo. Mas aqui estava esse Jesus sendo feito menor do que os anjos. A tal ponto que as pessoas podiam olhar para ele e não ver nada nele. Podiam olhar para ele, empurrá-lo, podiam simplesmente arrancar suas barbas e não viam nada de diferente nele. Porque Deus estava escondido agora em simplicidade. Deus estava velado agora de uma forma tão humilde, tão imperceptível aos olhos humanos, que ninguém humanamente podia compreender que ali estava o Deus Todo-Poderoso. Por isso é que Jesus foi crucificado na cruz. Por isso é que ele foi morto. E eles o mataram crendo nas suas mentes que eles que eles tinham razão naquilo que eles estavam fazendo. Porque a Bíblia mesmo diz que não havia aparência nele. Não havia nenhum desejo, nem nada nele para que o desejássemos, para que as pessoas quisessem ter ele como um líder para ele. Porque Deus se escondeu de tal maneira naquele corpo chamado Jesus, de não mais que 1,60 m, talvez não mais que 60 quilos, um homem encurvado pelo trabalho. Deus se escondeu de tal maneira que ele realmente passou desapercebido. O próprio diabo tinha até as suas interrogações. Se tu és o Filho de Deus. O diabo não estava tão convencido que ele era. Quando o diabo matou, o diabo pensou que tinha acabado com ele. Porque o diabo realmente não conhecia plenamente quem era aquele homem. Mas, quando o diabo executou aquele plano de matá-lo, então o diabo estava realmente cumprindo o grande plano de Deus. O diabo estava fazendo com que a vontade de Deus perfeita fosse agora executada, que era ele vir e morrer pagando o preço, morrendo na cruz, para que ele pudesse então, a partir de então, se tornar um sumo sacerdote, um intercessor perfeito. Alguém que pudesse se compadecer, alguém que pudesse interceder, porque haveriam 7 eras da igreja, que ele teria que ser o intercessor nesse período, para que então todos nós pudéssemos achar misericórdia, encontrar perdão. Sim. Agora, nós lemos isso depois que ele foi crucificado e ressuscitou outra vez no 3º dia. Ele encontrou com seus discípulos e ordenou para irem a todo mundo e pregar o evangelho a cada criatura. E ele disse: todo o poder no céu e na terra foi dado em minhas mãos. Todo o poder foi me dado. O que era isto? O homem e Deus haviam se unido. O Logos foi feito carne e foi morto e ressuscitou outra vez para a nossa justificação. E foi então o Emanuel ungido para sempre e sempre. Deus mudou para o coração do seu Filho, Cristo Jesus, para viver e reinar para sempre. Por isso é que Deus estava
em Cristo. Ele é o lugar final do descanso do Espírito. Então, Deus mudou para o coração do seu Filho. Ou seja, Deus mudou o seu trono. Aquele trono que antes estava lá atrás do véu, na glória da Shekinah. Onde estava ali a arca, onde estavam os querubins, onde estava a presença da glória da Shekinah, que ninguém podia entrar ali, a não ser o sumo sacerdote. E uma vez ao ano. Ninguém podia ver, ninguém podia contemplar, ninguém podia. Mas agora, esse Logos que Moisés viu uma vez pelas costas no formato de um homem, esse Logos que Moisés desejou tanto vê-lo, mas pôde vê-lo apenas um vulto passando. Agora, esse Logos, ao se fazer carne, então agora era o próprio Deus, que agora tinha feito para si um corpo agora, aonde ele pudesse se esconder. Por isso Jesus, do lado de fora, ninguém podia ver que era Deus, a menos que por revelação, porque ele era tão igual a qualquer outro homem. Mas pelo lado de dentro estava a plenitude da deidade ali, confinada em um homem chamado Jesus de Nazaré. Ali estava tudo o que era Deus, tudo o que Deus era estava ali. Por isso, quando ele se levantou, após ele mesmo se humilhar, se fazer menor que os anjos, se fazer um homem, um parente redentor, para cumprir a morte da cruz, mas quando ele mesmo se levanta e ele diz, agora todo o poder me é dado. Ou seja, agora ele realmente tinha passado por onde realmente Deus, o Eterno, tinha pensado em seu plano de que ele queria se fazer um parente redentor. E agora, então, todo o domínio tinha sido entregue nas mãos dele. Por isso Jesus disse, o Pai agora ninguém julga. Ou seja, todo o juízo foi transferido pelo Filho. Ou seja, aquele Deus que vocês estavam acostumados a ver na coluna de fogo, agora vocês não verão ele nessa forma para julgar, porque todo o juízo ele transferiu para o Filho, transferiu para ele, para aquele corpo chamado Jesus de Nazaré. Então, Deus estava se fazendo conhecido diante do homem. Por isso no livro de Atos, capítulo 7, quando ele estava falando, ele disse, todos eles o previram. Eles construíram uma tenda para ele. Moisés o fez. E fizeram a tenda e colocaram uma arca ali, pois Deus estava no trono de misericórdia. Ele não habitou ali. Bem, então, corpo me preparaste. O corpo do Senhor Jesus Cristo, feito menor que os anjos para provar a morte, e nada a não ser o Supremo Cristo, o Príncipe da Paz, Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador de cada estrela do universo. Ali estava. Por isso o mundo foi feito por ele. Ele esteve no mundo e o mundo não o conheceu. E o mundo foi feito por ele. Mas todos aqueles que o receberam. Então a Bíblia diz, ele lhes deu poder para serem filhos de Deus. Então, quando nós o conhecemos a esse Jesus, como poderoso Deus, como todo suficiente, então ao nós conhecermos a ele e o aceitarmos a ele, então ele nos dá poder e nos faz filhos e filhas de Deus. Sim, e Deus, ele fez o Senhor da criação, para que pudesse remir o homem, sem ter onde morar, o homem sem ajuda, e lhe dar um lar no céu. Ele deixou as glórias do céu. Ele deixou o mais alto que poderia ser chamado. E quando ele estava na terra, os homens lhe deram o nome mais baixo que eles podiam lhe dar. Disseram que ele era um filho ilegítimo. Esse foi o nome mais baixo que deram para ele. Disseram que ele era um filho ilegítimo, porque Maria tinha concebido sem estar casada com José, nascido numa manjedoura, enrolado em trapos, tirado da canga de um boi, sem nenhum lugar para ir, não tinha nenhuma casa para ir. E foi chamado de Belzebu, o chefe dos demônios. E ele foi tratado mal, e ele foi cuspido, e ele foi criticado, e ele foi rejeitado. E ele foi nos lugares mais baixos,
e falou com a mais vil das prostitutas. Foi isso que os homens fizeram dele. Veja como Deus queria se esconder de tal maneira que ninguém, pelos olhos humanos, pudesse realmente conhecê-lo. Porque Ele não quer, Deus nunca quer ser conhecido pelos olhos humanos. Deus só tem uma maneira que Ele quer ser conhecido. E a única maneira é por revelação. É uma obra do Espírito Santo. Não é pelo exterior que você conhece a Deus, mas Deus se faz conhecido por revelação. Quando Ele pode abrir o entendimento do homem e revelar a sua palavra para o homem. Este é o propósito de Deus. Por isso que ir a seminário nunca vai conhecer a Deus. Mas se conhece a Deus buscando Ele por revelação. É a única maneira de entendermos a Deus. Ninguém vai compreender a Deus. Ninguém nunca compreendeu a Deus. Ninguém nunca vai entender a Deus nesse dia. Ninguém nunca vai conhecer o que Ele fez, o que Ele está fazendo, a não ser por revelação. É a única maneira. É por isso que Deus é passado de alto. Porque o nosso intelecto não pode compreender a Deus. Por isso, irmão, nós não podemos confiar no nosso intelecto. Eu não posso confiar porque eu tenho 30 anos que eu criei na mensagem. Isso é bom, mas isso não me dá garantia para mim confiar que isso vai me trazer revelação. Eu preciso de Deus a cada dia para trazer revelação para mim. Não é o tempo de fé que nós temos, tudo isso é bom, mas isso não deve nos fazer estribar e pensar, não, eu não preciso orar por revelação. Eu não preciso buscar, eu conheço a mensagem, eu posso ler, ainda que eu possa ler toda a Bíblia, ainda que eu possa ler toda a mensagem, mas isso ainda não me dá revelação. O que me dá revelação é o Deus que está por trás dessa Bíblia, é que pode abrir ela para mim. É o Deus que inspirou essa mensagem, é que pode abrir ela para mim, e aí eu posso ter revelação. Porque senão eu poderia ler essa mensagem capa a capa, qualquer um pode ler, mas ainda assim isso não me garante ter revelação. Eu preciso do Espírito Santo para abrir o meu entendimento, para abrir a minha mente. Por isso, irmão, quando nós lemos a Bíblia, a mensagem, nós devemos ler com amor e reverência, pedindo, Senhor, ilumina a minha mente. Senhor, deixe-me ver o que tu estavas querendo dizer. Porque foi isso que o profeta disse na mensagem de dores de parto. Os homens que virão após mim, eles darão mais sentido ao que eu estou trazendo. Porque ele sabia que o Espírito Santo ia guiar uma igreja para conduzir ela em toda a palavra que ele estava trazendo. Por isso é que nós precisamos nessa noite, tão mais do que nunca, do Espírito Santo para guiar as nossas mentes, para guiar nossos corações, para nos fazer compreender. Porque é o maior obstáculo que Deus tem, é quando os homens se estribam em seu próprio entendimento. Foi por isso que eles não conheceram Jesus quando ele veio. Porque eles tinham a lei, eles tinham a Bíblia, eles liam ela diariamente. Os sacerdotes liam ela dia e noite, eles estavam estudando as Escrituras, e eles estavam estudando sobre o Messias, porque era a coisa mais esperada para um judeu. A coisa mais esperada para um judeu era o Messias. Não havia nada mais esperado para eles. Mas quando o Messias veio e se apresentou, passou por alto. Por quê? Porque eles liam a Escritura apenas através da letra. Eles não estavam lendo e buscando para ver o cumprimento da Escritura. Se eles estivessem buscando em espírito de oração. Mas eles estavam tão estabelecidos, eles estavam tão inchados, eles achavam que se o Messias viesse, o Messias teria que vir pelo meio deles, teria que entrar pelo templo, teria que vir e ali ele começar o seu ministério no meio deles. E então por isso é que eles passaram de alto. E a história sempre se repete. É por isso que o profeta pregou um verdadeiro sinal que se deixa passar por alto. Ele não estava falando apenas do sinal do Messias lá atrás. Ele estava falando do sinal do Messias hoje, nesse dia. Que seria novamente um sinal que as pessoas passariam por alto novamente. Seria o mesmo sinal, o mesmo ministério que seria passado por alto novamente. E as pessoas não veriam. Por quê? Porque o homem se estriba em seu próprio entendimento.
Foi assim que aconteceu com os pentecostais. Eles foram tão abençoados por Deus, e eles tiveram tanto do mover de Deus no começo do século, e eles tinham os dons de língua, e eles tinham profecia, e Deus se movia no meio deles, e eles se acharam tão autossuficientes que eles pensaram que eles não precisavam de mais nada. E eles não observaram as Escrituras. E quando Deus veio cumprir o Malaquias 4, eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos filhos aos pais apostólicos. Quando isso veio no meio deles, eles não quiseram nem examinar. Eles não quiseram nem parar para ouvir. Eles ouviram de mau grado. Eles não quiseram ir na Escritura e dizer, vamos ver o que diz a Escritura. Quando um profeta estava aqui falando de Apocalipse 10:7, de um anjo para revelar os mistérios, eles não tiveram a humildade suficiente para parar e examinar a Escritura, e por isso que eles rejeitaram. Então, o grande perigo é de nós rejeitarmos o cumprimento da Escritura por falta de humildade para examinarmos. E eram pessoas crentes, eram pessoas boas, eram pessoas santas, não eram pessoas más. Mas o problema é que o homem, ele tem uma natureza humana. E se ele não vigiar essa natureza humana, essa minha natureza humana, a tua natureza humana, é essa nossa natureza humana que vai nos pôr a perder muitas vezes. Que pode nos levar a passar de alto o que Deus está fazendo. Porque são sempre pessoas boas que passam por alto. As virgens nécias são um exemplo disso. Pessoas santas, pessoas com vida limpas, mas elas passaram por alto. E estão passando por alto, e elas irão à grande tribulação, porque elas não puderam ver realmente o sinal de Deus manifestado para esse dia. Não puderam compreender e aceitar o ministério de Cristo, do Filho do Homem, sendo repetido na geração que nós estamos vivendo. Então, é muito sério essa questão de passar de alto o que Deus está fazendo. Isso significa perder a oportunidade de ser participante do que Deus está realizando ali para aquele dia. Porque hoje, qual é o galardão para a nossa fé hoje? Qual é o galardão que nós buscamos? O galardão para a nossa fé é a transformação desse corpo. Esse é o galardão que cada um de nós esperamos, é ver esse mortal se revestir da imortalidade. Mas ainda assim, se nós não atentarmos com mais diligência, diz Paulo, nós podemos perder esse galardão. Não quer dizer que vamos perder a salvação, porque as virgens nécias serão salvas. E o irmão Branham diz assim numa mensagem, num desses dias, ele diz assim, muitos darão as suas vidas pelo que nós estamos pregando hoje, ele diz. Pelo que eu estou pregando hoje. Ele diz, muitos darão as suas vidas no período quando a perseguição vier. Porque ele diz, é melhor você dar a sua vida agora por isso. Mostrando que, porque a noiva não vai ser morta. A noiva, quem vai ser morta e dar a vida é o remanescente da semente da mulher. Mas a noiva, ela sobe quando antes que a pressão venha, que o diabo encarne, a noiva sobe. Ela apenas pega o começo da coisa. Mas o irmão Branham diz, muitos darão a vida pelo que nós estamos pregando. E ele diz, é melhor você dar a sua vida agora, porque será tarde demais. Por que ele estava falando isso? Porque muitos não vão captar ou aceitar realmente o ministério do Filho do Homem se movendo no nosso meio hoje, e não ver o cumprimento da Escritura. Quando as pessoas não estão podendo ver que o 7º selo tem se aberto e nós estamos vivendo nesse tempo onde a vinda do Senhor tem se manifestado no ministério do Filho do Homem. É esse o 7º selo. É Cristo em um homem, repetindo o mesmo ministério que ele teve quando andou na Galileia. É o que a Escritura prometia. É o que Jesus prometeu em Lucas 17. É o cumprimento da Escritura. E as pessoas, ao passarem por alto isso, então, o profeta diz, darão suas vidas lá na frente. Por quê? Porque o profeta diz, é melhor você crer nisto agora. Então mostra que é um grande perigo passar por alto o que Deus
está fazendo. E então ele se diminuiu para que pudesse ser levantado. Ele se tornou como nós, para que nós, através de sua graça, pudéssemos ser como ele. Ele não tinha casa, e ele mesmo ficou sem casa para que pudéssemos ter um lar. Ele veio para os doentes e ele mesmo se enfermou para que pudéssemos ser curados. Ele veio para o pecador e se fez pecado para que pudéssemos ser salvos. Ou seja, ele fez tudo ao contrário, para que então, através da humilhação dele, nós pudéssemos ser beneficiários. É por isso que ninguém pode compreender o amor de Deus. Nós nunca vamos poder compreender. Como que um Deus tão grande, como que ele pôde desejar se fazer tão pequeno? Como que um Deus que enche o céu e a terra, que pôde criar tudo apenas se falar, e pôde dizer haja e tem que haver. Esse Deus que pode dizer haja e há. Esse Deus que em uma palavra pode destruir tudo se ele quiser. E ele vir e se fazer tão pequeno. E se fazer tão humilhado. E sofrer a morte capital que havia para aquele então. A pena mais cruel, que era a morte de cruz e ser crucificado e morrer. Nunca vamos poder entender esse grande amor de Deus. É algo tão sublime. É o maior atributo. Deus não podia expressar de uma forma maior esse atributo de amor do que ele mesmo se fazendo menor que todos, sofrendo as injúrias maior e ele mesmo morrendo uma morte capital. Isto foi o máximo que ele encontrou para expressar o que é amor. Dar a sua vida pelos seus inimigos. Não é de se admirar que ele tenha sido exaltado. Não é de se admirar que ele seja o que ele é nessa noite. Deus o exaltou e todos os poderes na terra e no céu lhe foram dados. Tudo hoje está em suas mãos. Por isso, se alguém é trinitário e crê que Jesus é uma segunda pessoa, e se ainda assim, na imaginação dele há uma primeira, e há o Espírito Santo e o Pai, então, essas pessoas, se o existissem, estariam impotentes, porque Jesus diz, todo o poder me é dado. Então, eu estava mostrando que Deus transferiu-se agora para aquele corpo ali. E agora, através dele, ele podia reger, ele podia interceder, ele pode ser o nosso sumo sacerdote. Porque ele passou pelo tudo que nós passamos. Quando a sua obra terrena foi terminada, aqui na terra, ele voltou. Logo que ele o fez, a estrela da manhã o declarou ser o Filho de Deus. E ele estremeceu cada demônio com os quais ele entrou em contato. Bendito seja o nome do Senhor. Os demônios tremeram e estremeceram e imploraram misericórdia em sua presença. Sim, Senhor, todo o inferno sabia quem ele era. Ele andava humildemente. Ele não tinha nenhum lugar para reclinar sua cabeça numa noite chuvosa. Os próprios animais que ele criou, os pássaros do ar, tinham os ninhos e as raposas tinham seus covis, mas o Filho do Homem não tinha um lugar para reclinar a sua cabeça. Claro, que ele era. Mas ele não tinha um lugar para reclinar a sua cabeça. Sim, Senhor. E ele se tornou pecado. Ele se tornou baixo e abandonado. Porém, os demônios sabiam quem ele era. E ele implorava por misericórdia. E eles diziam, por que tu nos vens atormentar antes do nosso tempo chegar? E quando os pregadores o chamavam de Belzebu, o adivinhador, os demônios o chamavam filho do Deus vivo. E imploravam por misericórdia. Como poderíamos parar por um momento, de qualquer modo? Quem é você? O que significa aquele trabalho que você tem? Ou o que significa aquela casinha que temos? O que significa o carro que temos? Garotinha bonita, coisinha viva. O que faz essa pequena aparência que você tem agora? Vocês jovens com os cabelos brilhando.
e ombros eretos, um dia eles se inclinarão. Quando a idade estiver avançada. Mas bendito seja o Senhor. Você tem uma alma que nasceu de novo. Oh, você viverá para sempre, sempre. Porque Ele se tornou em você, para que você, através de sua graça, pudesse se tornar Ele. Oh, para preparar um lugar para vocês. Oh, sim. Sim, Senhor. Tudo está em sua mão. Quando ele morreu, eles pensaram que o tinham, e ele foi ao inferno. Quando ele deixou a terra naquele dia que ele foi crucificado, ele foi à região dos perdidos. A Bíblia diz, ele foi e pregou para as almas que estavam em prisão, que não se arrependeram na longanimidade dos dias de Noé. Quando ele morreu e seu espírito o deixou, ele se tornou o Logos outra vez. Eu vim de Deus e volto para Deus. Então ele foi e pregou às almas que estavam em prisão. Por isso o irmão Brana pregou nesse tempo a almas que estão em prisão. E ele disse que o mesmo ministério teria que se repetir. O mesmo ministério de Jesus que pregou as almas em prisão teria que se repetir nesse dia novamente. Aonde haveria um ministério que pregaria as almas encarceradas novamente. Porque era um ministério igual o que ele teve quando ele estava na Galileia. Sim, é o mesmo ministério. Sim, e Deus era aquela coluna de fogo que dirigia os filhos no deserto. E quando ele estava aqui na terra, quando ele morreu, ele voltou para a luz outra vez. Paulo o viu, e ele era uma luz. Ninguém mais do restante deles o viu. Eles viram Paulo cair, algo atingiu. Aquilo era uma luz. Paulo disse, quem é este que persigo? E ele disse, Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele disse, eu sou Jesus a quem tu persegue. E dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então aqui Jesus se apresenta em outra forma. Mas era o mesmo Jesus, só que estava em outra forma. E aí é onde as pessoas não reconhecem a ele às vezes. Porque se Paulo fosse dizer assim, não, eu quero ver Jesus, mas Jesus não é isso aí. Jesus é um homem que andou na Galileia, Jesus é um homem que ressuscitou, Jesus é um homem que eles dizem que foi elevado ao céu em uma nuvem. Esse é Jesus. Eu não posso crer que essa luz seja Jesus, mas ele foi humilde o suficiente para ir e por 3 anos estudou a Bíblia no deserto da Arábia. E ele pôde ver pela Bíblia que aquele Jesus, que era o Logos, a coluna de fogo, que era o Deus do Antigo Testamento, que ele seria o Messias e que ele tinha vindo à carne e que ele estava agora na forma de luz. Então Paulo pôde ver, não, realmente era Jesus. Apenas que ele voltou à sua forma que ele era antes de fazer carne. Então, essa é a maneira que Deus se expressa. De uma maneira que o homem carnal não pode compreender. Né? Mas Paulo era espiritual. Se Jesus aparecesse como ele apareceu a Paulo para os fariseus, você acha que eles iam crer? Nunca eles creriam. Mas quando ele apareceu para um eleito, que era Paulo, Paulo foi às Escrituras e viu, não, isso é Jesus realmente. Quando Jesus se manifesta nessa era, no Filho do Homem, nós podemos olhar na Escritura e ver, não, isso é Lucas 17:30. Essa é a promessa para o nosso dia. Nós podemos ir ali e ver, não, Senhor, isso está dentro da Escritura. Então você capta a Escritura para o dia. É aí onde está a vitória dos eleitos. É aí onde está a vitória do povo de Deus. É quando pela revelação do Espírito, eles captam a Escritura para o dia. E então, é isso que vai fazer a noiva ser elevada dessa terra. É o poder que está condensado nessa mensagem, que é o Deus em forma de letra. É Cristo a palavra, é o Filho do Homem em forma de palavra. É esse poder que está condicionado nessa palavra que foi aberta e revelada para nós. É esse poder, ou seja, é isso que vai produzir fé de transformação. Porque isso está levando nós a uma plena compreensão e entendimento do plano redentor do nosso Deus. Então,
É isto que vai levar nós a sermos transformados. Essa fé, esse poder vivificador sendo armazenado na igreja, na noiva, através da palavra. Né? Por que que Eliseu teve o poder vivificador? Porque ele andou com Elias. E ao ele andar com Elias, e ao ele receber porção dobrada do Espírito que estava em Elias, que era o Espírito de Cristo, e ao ele receber porção dobrada, então ele recebeu o poder vivificador. E ele tinha o poder vivificador nos seus ossos, porque quando ele morreu, e a Bíblia diz que eles estavam levando um defunto, e houve algum tumulto ali, e eles derrubaram aquele defunto, e ele caiu sobre os ossos de Eliseu. A Bíblia diz que aquele defunto voltou à vida, mostrando que o poder vivificador estava ali. Por isso, irmão, o poder vivificador hoje, ele está vindo à nossa alma, e ele vai impregnar o nosso ser. Por isso o poder vivificador nos dá fé para vencer essa era imoral. Ele faz você virar os seus olhos, ele faz você se portar como um cristão nessa era maligna, porque o poder vivificador está começando a impregnar essa noiva agora, para fazer dominar o nosso ser por completo. Por isso Paulo disse: o Espírito que dos mortos ressuscitou a Cristo habita em vós. Esse Espírito vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Então, é isto que é a mensagem de Elias, trazer o poder vivificador para dentro da noiva agora. Sim, para dentro de Eliseu. Isto é a verdade. Então, ele se tornou o Logos outra vez. E ele disse: eu sou Jesus. Então, Paulo o reconheceu por 3 anos de estudo. Paulo foi estudar as Escrituras. Ele não foi consultar os apóstolos, dizer: será que era Jesus? Não, ele quis ter convicção por si mesmo. É isso que o profeta fez. O profeta, quando as pessoas diziam para ele que as visões eram do diabo, e ele diz nessa mensagem que ele ficou alguns anos cético com aquilo, porque os pregadores diziam, os homens que eram os homens de preeminência diziam, e ele ficou observando aquelas coisas. Mas quando naquele dia na caverna, ele diz: aquele anjo veio para mim e citou as Escrituras, e citou que aquilo aconteceu no ministério de Jesus. Eles diziam que ele era Belzebu. E então, quando ele levou ele às Escrituras, então o profeta pôde ver que aquelas visões eram de Deus. E então ele diz: ali ninguém segurou mais ele. O ministério foi ao redor do mundo, e aquilo explodiu, um avivamento de cura divina, porque um anjo desceu e mostrou na Escritura para ele. E então o que nós precisamos é que esse anjo poderoso, que é Cristo, que é esse anjo forte que tem descido, é ele que pode dar a revelação para nós. É ele que pode abrir as Escrituras para nós. E é dele o qual nós devemos ir e tomar. Porque foi isso que a voz disse para João: vai ao anjo que está sobre a terra e o mar. Esse anjo forte é Cristo. Então, ele é a palavra. Então nós devemos ir a ele agora. E ele então tomar a revelação dele, mostrando que ele é o único que pode dar revelação para nós. Abrir o nosso entendimento para entender as Escrituras. Então nós nunca vamos entender plenamente as Escrituras, a palavra desse dia, se nós não formos direto a Deus e dizer: Senhor, abre isso para mim. Senhor, deixe-me entender. Senhor, deixe-me ver. É assim que ele pode nos abrir o entendimento. E então, eu sei que vocês devem pensar que eu sou um louco, diz o profeta. Mas aquele bendito descanso eterno está em minha alma. Embora as tempestades possam balançar minha âncora, mas ela está firmada véu adentro. E vê-lo quando ele morreu. Até a lua sofreu uma neurastenia. O sol se pôs ao meio-dia. E quando ele foi até a região dos perdidos, e ele bateu na porta e a porta abriu. E a Bíblia diz: e ele pregou para as almas que estavam encarceradas, que não se arrependeram na longanimidade dos dias de Noé, depois que ele partiu dessa terra. E seu irmão, e meu irmão, e minha irmã,
quando ele expirou, sua obra terrestre estava feita, mas ele continuava operando, e ele continua em serviço ainda nessa noite, amém? Ele continua trabalhando, então ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então não estamos seguindo a mensagem de um homem, nós estamos seguindo a mensagem do Filho do Homem, é a mensagem de Cristo nesse dia, não é a mensagem de William Branham. O William Branham foi o canal, nós estamos seguindo a mensagem do Filho do Homem, é por isso que ela vai produzir uma noiva perfeita, na estatura dele, que ele é o varão perfeito. Então ele continua trabalhando, sim. E ele bateu na porta dos perdidos e ele testemunhou: eu sou a semente da mulher. Amém? Quem é a semente da mulher hoje? É a noiva. É essa noiva que vai testificar para esse mundo de almas encarceradas hoje que nós somos a semente da mulher agora. A noiva é a semente da mulher agora, porque é ele nela, cumprindo o mesmo ministério terreno, igual ele teve aqui na terra. Sim, eu sou a semente da mulher, sou aquele de quem Adão falou, sou aquele de quem Enoque disse que viria com os 10.000 de seus santos, sou o filho do Deus vivo, e o seu dia de graça terminou. Mas isso lhe foi profetizado pelo anjo Enoque, Noé, que eu deveria vir para cumprir cada palavra da Bíblia de Deus. E eu estou aqui como uma testemunha na terra dos perdidos, e ele pregou para eles. E até o inferno ele foi, diretamente às portas do inferno, bateu na porta, e o diabo abriu a porta e disse: eu te peguei agora. Ele desceu lá. Por isso é que nessa era a tampa do abismo foi aberta e 200 milhões de demônios subiram. O inferno agora veio para a terra. É por isso que há essa corrupção geral. Após a Segunda Guerra, o mundo entrou nessa condição que está hoje. De imoralidade, de vulgaridade, de tudo que é maldade que você possa imaginar que nunca havia havido. E isso está na terra hoje. Poderes políticos, religiosos, demoníacos contaminaram toda a terra. Quando Jesus morreu, ele desceu ao inferno para pregar as almas, mas hoje o inferno foi aberto. E então o inferno está na terra hoje, manifestado em seres humanos. O inferno está materializado, assim como a 7ª dimensão, o céu, tem que estar materializado nessa noiva, porque ela chegará a ter o amor divino nela. Então o diabo está hoje aqui, o inferno está se materializando. 200 milhões de demônios. Todo esse exército veio para destruir o cavaleiro chamado morte. A única coisa que falta é ele se encarnar em pessoa. Na grande tribulação ele se encarnará em pessoa, na pessoa do anticristo. Porque ele sempre copia o que Deus fez. Deus se encarnou nesse dia num verdadeiro profeta para manifestar-se como filho do homem. E ele está se encarnando numa noiva agora para continuar o ministério. E o diabo se encarnando nas pessoas também. 200 milhões de demônios. Mas por fim, ele se encarnará no falso profeta. Para reinar durante o milênio. Durante a grande tribulação. Então, ele disse: eu sou a semente da mulher. E ele foi diretamente até as portas do inferno. E o diabo abriu a porta e disse: eu te peguei agora. O diabo pensou: agora você veio aqui, eu te peguei. Mas o diabo não sabia com quem ele estava falando. Irmão, o diabo não sabe quem nós somos. O diabo pensa que nós somos apenas pessoas aqui que estamos vivendo. Não, você, eu somos filhos e filhas de Deus, manifestado para a hora que estamos vivendo. É Deus em carne novamente. É uma noiva que chegaria a ser a voz final para a era final. Por isso o diabo não vai poder pôr a mão sobre os filhos de Deus. O profeta diz: antes que uma bomba atômica caia, o poder de Deus vai levar essa noiva embora da terra, porque nós somos ele agora em outra forma agora. Essa é a história da Bíblia. Isso é a mensagem para mim. Isso é a verdade do Evangelho para esse dia. Cristo em vós, a esperança da glória. Você acha que ele levou um primeiro grão à maturidade para quê? Você acha que ele levou um homem e treinou aquele homem, e aquele homem começou a se tornar tão sensível a Deus? Aquele homem começou realmente a se tornar um lugar onde Deus teve a preeminência absoluta nele.
Como o irmão teve um sonho esses dias, o irmão Edson estava contando, ele disse, eu estava lendo a mensagem, o rapto, ele dizia, eu sonhei, que eu estava pregando, ele disse assim, que o irmão Brana, e o irmão Edson disse que o irmão Edson estava pregando, que até 63, Deus andou com o irmão Brana. E de 63 para frente, o irmão Brana, ou ao contrário, o irmão Brana andou com Deus até 63. E de 63 para frente, Deus andou no irmão Brana. E ele ficou preocupado. Eu disse, irmão, isso é o que aconteceu realmente. De 63 para frente foi a plenitude da palavra. O Filho do Homem, a pedra de coroa, desceu, revelou todos os mistérios. Agora era um homem que tinha chegado à maturidade, tinha sido adotado, levado dentro de uma nuvem de 7 anjos, comissionado dentro de uma nuvem. É a perfeita palavra de Deus, né? Então eu falei, esse é um sonho espiritual que Deus te deu. Como o irmão Brana relata um sonho do Billy Paul, e o Billy Paul disse que teve um sonho, e disse que o irmão Brana entrou, e disse que fogo saía dos olhos do irmão Brana. E está na mensagem, há um homem aqui que pode acender a luz, e fogo saía dos olhos do irmão Brana. E o Billy Paul disse que o irmão Brana chegou e disse, vamos, não temos mais tempo, porque a hora está aqui, da agora até o amanhecer Jesus virá. E começou a falar, e eles dizem que o irmão Brana saía fogo dos seus olhos, e diz que o irmão Brana apontou o dedo, e diz que uma rocha cortada sem mão veio descendo de lá, e o profeta diz, aquilo foi um sonho espiritual para Billy, claro, porque o juiz estava agora, e um profeta aqui, trazendo um julgamento para o mundo, por isso o fogo estava saindo dos seus olhos naquele sonho, e ele apontou, e a pedra cortada sem mão veio descendo, e bateu naquela estátua, que é esse poder político e religioso, e ele simplesmente bateu. E então, isso agora foi pronunciado, o juízo pronunciado, o julgamento. Jesus cumprindo a segunda parte de Isaías, do versículo 2 de Isaías 61, anunciando o dia da vingança. Por isso, foi um sonho espiritual, fogo, juízo. Deus estava trazendo juízo sobre a terra, através do seu profeta. E então, ele foi diretamente à porta, sacudiu aquela chave do seu lado e disse, você, diabo, você tem enganado por muito tempo, você enganou durante 6, 7 eras, mas agora você não vai enganar o meu povo mais, Satanás. Agora a tua trama foi desmascarada debaixo do 7º selo, porque eu desci a terra, Satanás, para elucidar toda a minha palavra para a minha noiva nesse dia. Você enganou durante as eras, você derrubou a segunda Eva, mas eu comecei a restaurar, e ela agora vai chegar à plenitude, e você não vai enganar mais ela não, porque eu abri toda a minha palavra para ela. E então foi diretamente às portas do inferno. E ele diz, você tem enganado por muito tempo. Está bem aqui na Bíblia, nós encontramos isso num minuto. Tu enganaste por muito tempo, mas eu vim para vencer. E agarrou aquelas chaves e o chutou para trás, e fechou a porta, e levou dali os seus eleitos, os que tinham crido nele, e estavam esperando ver o dia quando o Messias se manifestaria. Então, o diabo pensou que tinha pegado, mas o diabo não pode pegá-lo. Deus disse, você enganou por muito tempo. Foram 7 eras de engano. Era das trevas, o diabo enganando, trindade, todo o ensino religioso, batismo em títulos, o diabo enganando, mulheres pregadoras, tudo isso, e o diabo enganando, e religião, e as pessoas pensando que estão servindo a Deus, e seguindo as ideias de um homem. Mas desse dia, o diabo, você chega de enganar agora. Você não vai enganar mais, os meus filhos você não vai enganar mais. E aí você reconhece o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. Você reconhece a ceia bíblica. Você reconhece o lugar da mulher. Você reconhece o lugar de um homem. Você reconhece as qualificações para um ministro. Você reconhece os mistérios de Deus revelado. Então o diabo não pode mais enganar a noiva.
Ele só vai enganar, sabe quem? Aqueles que não tomarem a palavra de Deus como ela é. Mas aqueles que buscarem a revelação, ele não vai enganar. Por isso nós precisamos da palavra e da revelação da palavra, para que ele não nos engane. Porque todo o plano foi desvendado para nós. Agora, terminando, eu gostaria que tivéssemos mais tempo para me mostrar isso. Veja em Ruth e Noemi o quadro. O parente redentor, o homem que tinha que resgatar a perda, a posição arruinada, tinha que ser parente de uma pessoa que havia perdido a posição. E Jesus era esse parente. Essa é a razão pela qual Cristo, Deus, teria que se tornar nosso parente. E ele desceu, e era um homem, e ele sofreu tentação. E ele foi criticado, zombado, e perseguido, ignorado, e chamado Beelzebu. Por isso o irmão Branham diz que na mensagem, a obra-prima, que a noiva agora, ela é a mais ferida, ela é a mais rejeitada, ela é a mais injuriada, porque ela é o corpo de Cristo agora. Assim como o mensageiro foi injuriado, foi colocado para fora dos pentecostais, um homem que enviou 500 mil para a igreja da Assembleia de Deus, um homem que milhares de curas aconteceram e as pessoas viram. No final do seu ministério, ninguém queria ele em seus púlpitos. Um homem que, para ter ele na convenção dos homens de negócio em Fênix, o presidente, eles não queriam ter ele ali para pregar, mas o irmão Carl Wilson disse para eles: olha, se vocês não quiserem o irmão Branham aqui, eu coloco o meu cargo à disposição. Eu não vou ser mais o tesoureiro. E como ele tinha sido o homem que saneou as contas dos homens de negócio, eles não queriam perder ele. Eles cederam então. E então o irmão Branham pôde vir e pregar na convenção de Fênix 65. E ele não falou nada para o irmão Branham. Mas um dia ele ligou e disse: irmão Branham, eu agendei para você pregar nessa semana. Ele disse: muito bem, qual dia eu vou pregar? E ele disse: tal e tal dia. E o irmão Branham disse: estou bem, irmão, obrigado. Obrigado por você se parar por mim diante daqueles homens. Irmão, Deus está agradecido quando nós paramos por ele, pelo profeta dessa era. O profeta é a mensagem. Você não pode se parar pelo profeta sem se parar por toda a mensagem que ele pregou. E Deus honrou aquele homem, e eu sei que ele estará ali naquele dia, porque ele se parou por um profeta, ele comprou briga pela palavra. Deus precisa de homens que tenham coragem na hora de brigar pela palavra, defender o que é certo, e aquele homem defendeu o profeta ali. Sim, é isso que eu quero defender o profeta, a palavra de Deus para esse dia, a mensagem. A única maneira pela qual ele poderia nos resgatar era sendo nosso parente. Como ele se tornou parente? Foi tomando forma da carne pecaminosa e se tornando um de nós, para poder se compadecer. Essa é a razão pela qual ele se tornou, esta é a razão pela qual ele se tornou isto, para que ele pudesse compadecer-se de nós. Você tem suas altas e baixas, e dentro e fora, e a sua tentação se torna tão grande que você dificilmente suportará isto. Ele sabe como simpatizar-se com você, ele sabe como fazer intercessão, ele está ali para te amar. E mesmo que você se desvie, ele não te abandonará, porque ele tem esse atributo de amor. Ele sabe ir atrás do pecador, do perdido, do apóstata. Ele ainda te procurará e baterá em teu coração. Não há nenhum apóstata no edifício que Deus não bata na porta do coração todos os dias. E ele fará isso até que você permaneça como um mortal nessa terra. Pois ele te amou, ele te resgatou. Sim, sim. Isto é a verdade. Deus vos abençoe, amém? Esse Deus que nós amamos, esse Deus sabe se compadecer de mim e de você, das nossas aflições, das nossas tentações, dos dias que você acha que não vai suportar, mas simplesmente diga: Senhor, ajuda-me nessa hora.
Quando você sente o pecado te rodear e a tentação te rodear, você simplesmente inclinar sua cabeça nessa hora e dizer: Jesus, me ajude. Ele estará ali para te ajudar. Clame por Ele na hora da angústia, na hora da tentação. Sussurra esse santo nome em oração e os demônios tremem e estremecem diante desse nome. O diabo sabe o poder que há nesse nome. Oh, irmão, quando nós invocamos esse nome, há um poder por trás dele. E principalmente você, que é um filho de Deus, que sabe o que é esse nome, que sabe que ele não é uma segunda pessoa, mas ele é o Deus Todo-Poderoso que se fez carne e habitou entre nós. E ele tem vindo a nós nesse tempo. Esse mesmo Jesus que andou na Galileia, andou novamente na América, andou em um homem e agora está andando na noiva ao redor de toda a terra. Olha, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Essa é a história da Bíblia, essa é a história da mensagem. Isso é o porquê Deus enviou o profeta nesse dia. Isso é porque ele se manifestou para produzir em nós essa fé, essa revelação, essa vida que ele veio trazer para nós. Vamos orar nessa hora, vamos colocar nossa vida diante dele. Ele sabe como se compadecer de nós. Ele sabe como se compadecer das nossas fraquezas. Porque, irmão, apesar de tudo, nós somos humanos. Por isso que quando o João comeu o livro, sendo o tipo da noiva, o anjo, ele disse que aquilo era doce no seu paladar. Mas no ventre era amargo. O irmão Brando diz: é doce você estar na igreja, é doce você ouvir o sermão, é doce você se regozijar com a abertura da palavra, mas há uma parte amarga que é o viver isto. É o enfrentar no trabalho, é resistir à tentação, é resistir o pecado que aparece diante de você, moço. As oportunidades que tem, a leviandade que o diabo fez a coisa hoje, onde tudo é permitido, onde tudo é permitido para o jovem, a imoralidade que está diante de nós. Mas jovem, lembre que Jesus Cristo é um intercessor para você. Ele sabe como se compadecer. Coloque Ele em sua vida a cada dia, quando você se levantar, quando você for à escola, for ao trabalho. Diga: Jesus, eu sou um homem, eu não posso vencer a tentação por mim mesmo, mas Senhor, Tu se fizeste um parente para que eu pudesse ter alguém a quem eu possa recorrer. E então você coloque sua vida diante dEle, e Ele vai te dar poder. É para isso que é dado o Espírito Santo, é para te tirar dessa vida de altos e baixos, é para nos dar controle, é para mudar nossa natureza, é para tirar o nosso nervosismo, é para tirar a concupiscência dos olhos, é para tirar a soberba da vida, é para tirar o amor às coisas do mundo, é para libertar a igreja, é para trazer poder vivificador, é para transformar a igreja. Oh, é para isso que é dado o Espírito Santo, para fazer nós crer em toda a palavra de Deus manifestada para o dia. Pai Celestial, nós temos agradecido, Senhor, porque Tu és a palavra, Pai. É por isso que o Teu Espírito toma a palavra e vivifica ela para nós. Ele abre ela para nós. Ele faz ela real para nós. Nós não estamos aqui apenas falando de um Deus histórico. Nós estamos falando de um Jesus que se manifestou em carne humana nesse dia. E todavia ainda está se manifestando, vivendo em homens e mulheres. Pequenas porções sendo repartidas hoje do Seu Espírito para vindicar a palavra para a hora, porque o Espírito Santo só pode vindicar a palavra de Deus para a hora, para o dia que estamos vivendo. Pai, nós estamos agradecidos, Senhor. Nós sabemos que não somos qualquer coisa, ainda que às vezes nós olhamos para nós mesmos e nos achamos tão indignos, Pai. Nos achamos tão falhos, Senhor. Nos achamos que não somos dignos, Pai. Mas quando o Senhor vem na palavra, o Senhor vem e diz: filha, oh, não temas, filha minha. Como Boaz falou afetuosamente para Ruth: não temas, filha minha. Não vá a outro campo. Você simplesmente continue no meu campo, continue na palavra, e eu levarei você ao casamento, eu levarei você às bodas do Cordeiro. Pai Celestial,
Isso é o que a palavra tem trazido para nós. Por isso essa mensagem não é a mensagem que saiu de um seminário, não é a mensagem que um homem estudou para trazer. Por isso que ela é viva nessa noite. Por isso que quando ela é pregada, ela é vindicada novamente. Porque o mesmo Deus que estava trazendo ela, Ele está aqui nessa noite para fazer ela viva e real para nós, para tirar o mundo dos nossos corações, para tirar a incredulidade de nós, para tirar o orgulho de nós, para tirar a vaidade de nós, para fazer nós reconhecer que não somos nada, que nós somos apenas pó, mas que o Deus Todo-Poderoso pode tomar esse pó e pode fazer algo para a sua glória, pode manifestar a sua vida nesses vasos de barro que estão aqui, homens que trabalham, homens que estão cansados, anciãos, crianças, jovens que estão lutando contra o inferno que subiu para a terra. Mas Pai, Tu também desceu, Senhor. Se o inferno subiu, o poderoso Deus, o anjo forte desceu para trazer a unção completa de Cristo para essa era, para que nós pudéssemos vencer esse inferno que estaria materializado aqui. Pai, ajuda-nos, Senhor, esforça a nossa coragem, ajuda os pregadores, Pai, ajuda os pastores, Senhor, ajuda os homens que estão na frente da batalha. Ajuda nós sermos humildes, Senhor, para que Tu possa abrir a Tua palavra para nós, e isso possa nos deixar cada vez mais humilde, sabendo que não é nós, Pai, não é o meu entendimento, mas é a mente de Cristo que tem que estar em mim, para me abrir o entendimento, para compreender as Escrituras, porque foi isso que o Filho do Homem fez em sua primeira vinda, abriu-nos o entendimento para compreender as Escrituras, e é isso que o Filho do Homem está fazendo hoje, abrindo o entendimento para compreendermos a Escritura para o dia, para vermos a vindicação da Escritura para o dia. Pai, ajuda cada um dos meus irmãos, ajuda cada irmã, Pai, ajuda cada filho de Deus, cada filha de Deus, cada homem que está em dificuldade, cada um que está passando por tentação, passando por angústia, Pai, passando por provas, passando por momentos difíceis, com enfermidade, Pai, com talvez doente, Senhor, numa cama, alguém que está aqui enfermo, Pai, ou alguém no alcance da minha voz. A minha voz não é nada, Pai, mas o Teu nome é todo suficiente, e no nome de Jesus Cristo, eu abençoo as pessoas agora, eu repreendo as enfermidades, eu repreendo toda a aflição, eu repreendo o demônio da incredulidade, que quer fazer as pessoas descrerem da palavra manifestada em plenitude para essa hora. Satanás, tira as mãos imundas da propriedade de Deus, e que os filhos de Deus possam ter pleno acesso à revelação, Pai, que eles possam reconhecer a Tua presença que não é reconhecida, oh, que eles possam ver esse sinal que é passado por alto, oh, que eles possam ver o poderoso conquistador, que eles possam ver o Jesus, o mesmo ontem, hoje, eternamente, que eles possam ver o ministério do Senhor nesse dia, que eles possam ver, Senhor, o 7º selo aberto diante deles, que eles possam ver o mistério da Sua vinda se desvelando para nós, oh Deus, que eles possam compreender as Escrituras, Pai. Tu és o único que pode fazer, Pai. Tu és o grande conquistador. Venha conquistar a nós, Pai. Conquiste a nós plenamente. Venha tomar o trono que é o coração. E dali, Senhor, Tu conquiste cada desejo imoral, cada pensamento errado, cada incredulidade, cada dúvida, cada razoamento. Pai, venha, Senhor, esse poderoso conquistador, tomar o controle pleno dos nossos corações. Controlar nosso temperamento, Pai. Tirar nossa impaciência, tirar nossas imperfeições, tirar nossos pontos negativos. É isso que o Espírito Santo faz quando Ele vem. Oh, Ele nos une em amor. Oh, Ele nos faz falar boas coisas uns dos outros. Ele nos faz olhar com olhar de misericórdia o pecador. Ele faz nos olhar com olhar de amor. Oh, a única coisa que o Espírito Santo não faz, Ele não compromete a palavra, Ele não nega a palavra, Ele defende a palavra para o dia. É isso que nós queremos, Pai.
Nós queremos ser guiados pelo Senhor. Nós queremos ser dirigidos pelo Senhor. Oh, como a pomba guiou a águia. Venha guiar-nos, Pai. Nós somos as águias desse dia. Mas que a pomba possa vir e guiar essa águia, Pai. Conduzir-nos, Senhor. Para onde estiver o corpo, ali estarão as águias. Só o Espírito Santo pode conduzir as águias ao corpo. Porque é o próprio Senhor na forma de palavra hoje. Pai, que o Espírito Santo possa guiar essas águias para comer da carne fresca do dia. De Lucas 17:37. Aonde estiver o corpo, a palavra, o Filho do Homem, ali se ajuntarão as águias. Pai, conceda isso para nós. Abre o entendimento cada dia de nós, para compreender as Escrituras. Nós queremos cada dia ser iluminados pelo Senhor. Como o Senhor levou o profeta, cada dia abriu mais a palavra para ele. Oh, e se ele estivesse na terra, mais se abriria. Pai, aquele livro se abriu. E cada dia ele foi captando coisas novas que iam sendo desvendadas para ele. Não era ele, Pai. Não era o esforço de um homem. Não era jejum de um homem buscando, ainda que isso seja bom, mas era o Pai Celestial vindo e abrindo as Escrituras para ele, e trazendo o livro aberto para ele, para que ele pudesse pregar para nós. Pai, mas agora, esse livro, essa mensagem tem que ser aberta para nós também, Pai. Como ela foi aberta para o William Branham, e ele pregou, Pai. Mas para muitos ainda é um livro fechado. Para muitos é uma mensagem incompreensível, Senhor. Pai, então que o Senhor, que abriu o livro para ele, possa abrir o livro para nós, para a noiva, Pai. E continuar esse ministério do Filho do Homem nessa noiva agora. A palavra em plenitude dela, Pai. Conceda isso, Senhor. Me dê poder para cada um dos meus irmãos. Dê graça para vencer o pecado. É uma era diabólica, Pai. É uma era de poderes demoníacos voando pelos ares. Mas eu sei que também é uma era que o poder de Deus está fluindo mais do que nunca. O poder de Deus flui através da palavra. O poder de Deus está fluindo pela revelação do Espírito, para levar essa noiva a ter fé, para encarar o inimigo. Ter revelação, reconhecer quem ela é, saber que nós estamos aqui por um momento, mas estamos na iminência de sermos transformados, de sairmos dessa terra, de encontrar o Senhor nos ares, naquela outra dimensão, naquele corpo glorioso, quando esse mortal se revestir da imortalidade, nós poderemos ver-te como tu és, nós poderemos suportar a tua presença, Pai. Mas hoje, na forma de palavra, na forma de Espírito, nós queremos uma porção do Senhor. Nós queremos que o Senhor se manifeste em nós, Pai. E nos faça ser a noiva, a palavra para esse dia, Pai. Através da revelação, do entendimento, Pai. Dos mistérios que foram revelados, Senhor. Pai, ajuda esse povo, Pai. Que nós possamos reconhecer, Senhor, que nós somos a economia de Deus, Pai. E manter nossos membros em santidade, em pureza, como diz a Bíblia, para honrar esse Deus todo-poderoso, Pai. Abençoa teus servos, Pai. Abençoa o pastor dessa igreja, onde ele estiver. E continue lhe elevando na fé e na revelação. E no conhecimento da tua palavra, Pai. No nome de Jesus Cristo. Somente para a tua glória, Pai. Oh, glorificado seja o teu nome, Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor. Oh, tu és digno de adoração, Pai. Tu és digno de louvor, Senhor. Porque tu desceu à terra, Pai. Veio aos lugares mais baixos. Oh, tu desceu a uma virgem de Nazaré, um dos lugares mais baixos. Aquele anjo forte desceu para ela, para anunciar a vinda do Messias. Pai, tu tens descido nesse tempo. Tu não atentou para a baixeza da tua serva. Tu não atentou para a baixeza nossa nesse dia. Tu desceu até nós, Pai, na nossa baixeza, na nossa ignorância, nos nossos pecados. Mas tu ainda baixou para se fazer manifesto para nós, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Purifica nossos corações, Pai.
e eleva-nos ao nível mais alto de fé, Pai, de revelação, de entendimento da palavra. Enquanto nós adoramos o Teu nome, Pai, louvamos o Teu nome nessa hora, Senhor, porque Tu és digno, Pai. Tu venceste. O Cordeiro é digno, porque Ele pagou o preço e comprou para Deus. Aleluia. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Há um estádio a correr, há uma vitória a alcançar, a cada hora em meu viver serei fiel. Novamente. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Há um estádio a correr, há uma vitória a alcançar, a cada hora em meu viver serei fiel. Fiel a Ele. Temos aqui a irmã Maria de Toledo, pede oração por sua neta Vitória, para que Deus lhe dê saúde. Uma diva de Ponta Grossa agradece a Deus por mais um ano de vida e completa sua neta hoje. Temos aqui também irmã Franciele, agradece a Deus por mais um ano de vida de sua filha Emanuele, que completa hoje. Então, é esse pedido e agradecimento. Vamos ler os que nos acompanharam. Alguns que nomearam aqui: Josiane e Elber, de Curitiba; Newton Rocha e esposa, de Curitiba; José e Raquel, de Colombo; Gleci, de Colombo; Júlia e Leia, de Dois Vizinhos; Derli e família, de Enéas Marques; Manuel, da Fazenda Rio Grande; Guiomar e Maria, de Guaíra; Diva dos Anjos, de Ponta Grossa; Ruth, Ana e Graça; Inês, Valmir Mussolim, Maria e Noemi; Débora e família; Jair Alves, Ney e família; Vilma e Francisco; Ademir e família; Paulo Fernandes e família, todos de Toledo; Dalete, Eduardo, Heloíse, Pablo e Ana, de São José dos Pinhais; Mateus Maia, de São José dos Pinhais; Sandro, de Vera Cruz, tem mais aqui; Wenes e família, de Mogi das Cruzes; Marcos Maia e família; Aparecido e Zilda, Zenildo e família, de Cosmópolis; Gerson e família, de Ferraz e Vasconcelos; João Gomes, de Camboriú; Fernanda, de Criciúma; Hélio e família, de Florianópolis; Luiz, Maria e Franciele, de Itajaí; Ana Lídia, de Gravataí; Tiago e Rosane, de Novo Hamburgo; Sabrine e Margarete, de São Leopoldo; Milena Gomes, de Osório; Ricardo, Esther, Ágata e Estevão, de Belo Horizonte; Adilson e família, de Belo Horizonte; Maria das Graças e Viviane, de Contagem; José Batista, de Lagoa Santa, Minas Gerais; Elifas e Mônica, de Macaé; e irmão Norberto, da Parnaíba; e Josias e família, de São Paulo. Deus abençoe. Nesse final de semana eu estarei indo para o Sudoeste, Toledo, Assis e Francisco Beltrão, se Deus permitir. E vamos orar por esses pedidos aqui, por enfermidade. Vamos levantar nossa mão. Pai Celestial, aqui está um pedido, Senhor, pela neta da irmã Maria, pela Vitória, Senhor, para que Tu lhes dê saúde, Senhor, e também os agradecimentos, Pai. Nós pedimos que Tu dê a cura agora para essa criança, ou seja quem for essa pessoa, Pai, que ela seja curada no nome de Jesus Cristo,
E Tu nos leve agora em paz, Senhor, e nos dê um resto de semana abençoado e um final de semana abençoado pela palavra que será ministrada, Pai. No nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Até nos encontrarmos novamente. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Há um estádio a correr, há uma vitória a alcançar a cada hora em meu viver. Serei fiel, serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Há um estádio a correr, há uma vitória a alcançar a cada